DreamWorks é um estúdio incrível, talvez seja o melhor de todos, principalmente por causa das suas franquias que são lendárias. Kung Fu Panda, Como Treinar o Seu Dragão, Shrek, Madagascar, etc, etc, etc. Os filmes dessas sagas marcaram toda uma geração. Isso porque eu nem falei sobre os vilões do estúdio, que são praticamente perfeitos. Mas não é sobre as franquias ou os vilões que nós vamos ver agora, e sim as cenas, ou melhor dizendo, as melhores cenas que esse estúdio já nos ofereceu. Por isso hoje, nesse maldito canal, a melhor cena de cada filme da DreamWorks. Formiguinha Z é um daqueles filmes que enganam completamente quem olha só pela capa, porque apesar da estética infantil, esse longa tem um tom muito mais adulto do que parece, e a melhor prova disso é a cena da guerra entre as formigas e os cupins. Basicamente tudo aquilo era um golpe do General Mandíbula para eliminar parte do exército das formigas. Ele manda centenas de soldados para uma batalha praticamente impossível contra cupins, que são muito mais fortes e violentos, e o mais chocante é que o filme não pega leve. A batalha vira um verdadeiro massacre. No final sobra apenas o Z e o seu amigo, ou pelo menos parte dele, porque literalmente sobra só a cabeça do personagem. Para uma animação dos anos 90, essa cena é pesada até hoje e mostra perfeitamente como Formiguinha Z tinha coragem de abordar temas muito mais sombrios do que a maioria esperava. Galera, tô vindo aqui rapidão pedir para você se tornar membro do canal. Por apenas R$4 por mês você já pode ajudar muito esse maldito canal a se manter de pé. Então, por favor, galera, se você puder, ajuda aí. Enfim, em Príncipe do Egito eu coloco a cena em que Deus fala diretamente com Moisés. Essa é facilmente uma das cenas mais poderosas da história da DreamWorks. Quando Moisés encontra a sarça ardente e Deus finalmente fala com ele, o filme consegue transmitir uma sensação absurda de grandeza e respeito. E o mais impressionante é que a cena praticamente depende apenas da voz. Não existe ação exagerada, nem explosões gigantescas. É simplesmente a presença divina dominando completamente o ambiente. A voz ecoando, o fogo, a trilha sonora e a reação de Moisés fazem tudo isso ser gigantesco. Você realmente sente que ele está diante de algo muito maior do que qualquer ser humano consegue compreender. E é justamente essa presença que torna a cena tão épica. Quem irá, Faraó, serás tu. Eu? Quem sou eu para guiar esse povo? Não vão nem acreditar em mim, não vão nem me ouvir. Ensinarei o que deves dizer. Eu era inimigo deles. Escolheu o mensageiro errado. Quem fez a boca do homem? Não sou eu, o Senhor? Em Caminho para Eldorado eu coloco a cena em que o Túlio briga com o Miguel. Mano, esse filme ele é bem nostálgico e divertido durante quase toda a duração. Mas aí então acontece uma briga entre os protagonistas e o impacto é muito grande, porque depois de tantas aventuras juntos, ver os dois amigos se separando é bem triste, sabe? Mas o que faz essa cena entrar na lista, se tornando a melhor cena do filme, ou pelo menos a que eu mais gosto, é justamente a música que toca, que é... Quem partiu ou quem ficou, todo rio segue o leito, é o destino, eu aceito. Amigo, nunca diz adeus. Nunca dizem adeus. Em Fuga das Galinhas, para mim, é a apresentação da Senhora Tweed. Fuga das Galinhas já começa mostrando que aquele lugar é uma prisão. E a melhor cena do filme, para mim, é justamente a apresentação da Senhora Tweed, que é tipo uma ditadora das galinhas. E pessoal, para quem já assistiu ao vídeo melhor cena de cada estúdio, eu tentei mudar todas as cenas que eu consegui daquele vídeo para esse, justamente para não ficar repetitivo para quem já acompanha o canal. A Senhora Tweed chega colocando todas as galinhas em uma fila, criando clima de tensão absurdo. E então vem a regra: quem não bater a meta de ovos morre. E o mais pesado é que o filme realmente mostra isso acontecendo. Uma galinha não consegue atingir a meta e é imediatamente levada embora. O filme não tenta suavizar a situação. A galinha foi jogar no Vasco. Essa cena é fundamental porque estabelece perfeitamente quem é a Senhora Tweed. Ela não é uma vilã caricata ou engraçada, não, ela é assustadora, ela é terrível de verdade. E é justamente por isso que você entende completamente o desespero das galinhas em tentar fugir dali, além de todo o subtexto desse filme com a Segunda Guerra Mundial, que deixa tudo ainda mais sombrio.
Agora chegando em Príncipe do Egito 2, quer dizer, José, Rei dos Sonhos. Aqui nós acompanhamos a história de José, um jovem que foi traído pelos próprios irmãos. Eles sentiam tanto ciúme dele que decidiram vendê-lo como escravo e ainda forjaram seu falecimento para enganar o próprio pai. E o mais pesado dessa história é justamente isso. Não foram inimigos que fizeram aquilo, foi a própria família. Só que anos depois, José se torna governador do Egito, ficando numa posição onde finalmente poderia se vingar de tudo que sofreu. Mas a melhor cena do filme acontece quando os irmãos demonstram arrependimento verdadeiro. E em vez de escolher a vingança, José escolhe o perdão. Depois de tantos anos separados, ele finalmente volta a falar com os irmãos e principalmente com o pai dele, Jacó. E é uma cena extremamente emocionante, porque mostra uma das mensagens mais importantes que foi deixada por Jesus, o perdão. Mesmo depois de toda a dor, José decide reconstruir sua família em vez de destruí-la. Essa aqui eu nem preciso explicar muito, né? Basta tocar o... Que monte de... Somebody once told me the world is I ain't the sharpest tool in the shed. Que praticamente qualquer pessoa já reconhece na hora. Essa abertura do Shrek virou uma das cenas mais icônicas da história das animações. E ela já começa perfeita pelo simples fato de tirar sarro da Disney, logo nos primeiros segundos, quando Shrek usa um livro de contos de fada como papel higiênico. Ali o filme já deixa claro que vai ser completamente diferente das animações tradicionais. E durante toda a música, nós entendemos exatamente quem é o Shrek. Um ogro que vive sozinho, feliz do jeito dele, aproveitando sua própria companhia e sem ligar para os padrões do resto do mundo. A cena é nojenta de propósito, mas ao mesmo tempo muito divertida, e ela constrói perfeitamente a personalidade do personagem. Por isso, quando o Lord Farquaad invade a paz do Shrek mais pra frente, a gente entende completamente por que ele fica tão irritado. Spirit é uma animação muito profunda. O filme mostra como aconteceu a colonização do oeste norte-americano e como os povos indígenas sofreram durante esse processo. E no meio disso tudo temos o Spirit, um animal que representa liberdade o tempo inteiro. Pra mim, a melhor cena acontece quando o pequeno Rio finalmente entende que o Spirit não nasceu pra ser domado. Depois de insistir tanto em tentar controlá-lo, ele percebe que aquele cavalo precisa viver livre, correndo pela natureza do jeito que nasceu pra viver. E essa cena funciona perfeitamente porque resume toda a mensagem do filme. Liberdade não é algo que pode ser preso ou controlado. Nunca vou conseguir andar em você, e ninguém deveria. Vá agora. Está tudo bem, vá. Sobre Simba, bom, a melhor cena do filme, além do final, é o próprio início. O longa já começa com uma batalha entre Simba e sua tripulação contra um Kraken, que tem um visual em 3D muito massa e representa perfeitamente o espírito de aventura do filme. E é uma cena de ação muito bem feita, rapaziada, do jeito que a DreamWorks sabe fazer muito bem. Depois o Kraken leva Simba para o fundo do mar, e ali acontece o primeiro encontro entre ele e a Ares. A cena funciona muito bem, não só pelo visual lindíssimo do cenário submarino, mas também pela química entre os personagens. A Ares já chega roubando a cena com aquele jeito provocador e manipulador, enquanto Simba mantém a personalidade debochada e aventureira dele. É um começo muito forte porque em poucos minutos o filme já deixa claro o tom da história. Sobre Shrek 2, nós temos praticamente um festival de cenas absurdamente boas. Tem a apresentação do Gato de Botas, a batalha na fábrica de poções, a perseguição policial, mas antes de falar da melhor cena, preciso citar uma das piadas mais intancáveis do filme. O momento em que o Pinóquio tenta mentir sobre estar usando calcinha. Cara, essa cena é muito engraçada. Eu ri aqui lendo o roteiro, tá ligado? Mas a melhor cena do filme, de fato, é a batalha final. O biscoito gigante destruindo tudo, os amigos do Shrek ajudando na invasão, o Gato de Botas enfrentando os guardas e principalmente a fada madrinha cantando I Need a Hero enquanto o caos acontece. Cara, aquilo é cinema. É uma sequência que mistura ação, humor, emoção, tudo de uma maneira bem calibrada. Se isso não é uma das melhores cenas da história do cinema, eu sinceramente não sei o que é.
Sobre Espanta-Tubarões tem dois momentos que eu quero citar, um mais famoso e o outro menos lembrado. O mais famoso é quando Oscar é capturado pelas águas vivas, amarrado numa corda, enquanto toca simplesmente Bob Marley. Quem é fã de reggae se amarra nessa cena. Cara, esse momento é muito icônico e tem um cheiro absurdo de nostalgia dos anos 2000. Mas a melhor cena do filme, para mim, acontece quando o Oscar briga com a Andy e finalmente percebe o quanto foi arrogante e otário durante a história. É um momento de reflexão forte, porque pela primeira vez, ele entende que estava tão obcecado em parecer importante que acabou machucando quem realmente gostava dele. A trilha sonora ajuda demais, e o visual da cidade submarina, inspirada em Nova York, deixa tudo ainda mais bonito. É uma cena mais calma, mas que dá muito coração pro filme. No one has the power like your kid. Didn't tell no one else. Em Madagascar, pra mim, não existe outra, senão... Eu me remexo muito, mexendo muito. Essa cena é absurda de tão icônica. E além disso, ela tem a essência mais pura dos anos 2000, assim como Espanta-Tubarões, só que em Madagascar ainda mais. É aqui que somos apresentados oficialmente ao Rei Julian e toda sua gangue de lêmures, personagens que simplesmente roubam completamente o filme a partir do momento em que aparecem. O jeito exagerado do Julian, a música, a dança, tudo nessa cena ficou marcado na cultura pop. E sinceramente, poucos personagens secundários conseguiram roubar tanto a atenção quanto ele, embora os pinguins ainda consigam competir fortemente nesse quesito. Mas não tem jeito, essa cena virou um clássico instantâneo da DreamWorks. Wallace e Gromit, Batalha dos Vegetais, consegue transformar uma história completamente absurda em algo genuinamente épico. E a melhor cena do filme é facilmente a batalha final. Enquanto Wallace está transformado no coelho lobisomem, tentando sobreviver, o Gromit assume completamente o protagonismo e começa a pilotar um avião de parque de diversões, como se estivesse em uma guerra de verdade. Ao mesmo tempo, o Victor finalmente deixa claro que ele é o verdadeiro vilão da história, ficando cada vez mais obcecado em tirar a vida do Wallace em forma de coelho. Tudo nessa sequência funciona perfeitamente. A ação, o humor, a tensão. É literalmente uma batalha entre um cachorro pilotando o avião, um coelho gigante no meio de uma feira de legumes, contra o cara armado e o seu cachorro maluco. Em Sem Floresta eu vou escolher justamente a cena de abertura, que pra mim é nostálgica demais, demais mesmo. Como eu já falei a cena do esquilo parando o tempo naquele vídeo sobre Aura, achei melhor destacar outro momento do filme. Logo no começo nós vemos o RJ tentando roubar toda a comida do urso Vicente, e o mais engraçado é que ele praticamente consegue, só que por causa da personalidade completamente gananciosa, arrogante, egoísta, sem vergonha dele, ele acaba exagerando, perde o controle da situação e destrói tudo. E é justamente aí que a missão principal do filme nasce: recuperar toda aquela comida do urso Vicente, porque senão quem vai virar comida é o próprio RJ. Ui. Shrek terceiro com certeza não é tão bom quanto o primeiro e o segundo, mas ele tem algumas cenas muito icônicas e engraçadas. A primeira é obviamente quando o Gato de Botas e o burro trocam de corpo. Cara, isso é engraçado até hoje. O burro todo desengonçado no corpo do gato e o gato completamente desesperado em estar preso no corpo do burro. Rende alguma das piadas mais engraçadas do filme. Mas a outra cena que eu preciso citar é quando o Shrek simplesmente resolve farmar a Aura. Tem uma luta em que ele coloca vários capangas pra correr sozinho, com direito a salto mortal e tudo. É um daqueles momentos que o filme lembra que o Shrek não é só um ogro engraçado, ele também é absurdamente forte. Cara, sinceramente, é muito difícil escolher uma cena realmente boa em B-Movie, porque esse filme é muito estranho, ele é muito bizarro. Então, em vez da melhor cena, eu vou escolher a mais bizarra do filme, o momento em que o Barry conhece a Vanessa, porque é justamente aí que o filme começa a entrar num território completamente esquisito. Do nada surge uma tensão meio romântica entre uma humana e uma abelha, e o pior de tudo é que a Vanessa já é comprometida, o que deixa a situação ainda mais desconfortável. E o mais impressionante é que o filme realmente leva isso relativamente a sério por um tempo. Mano, é uma das cenas mais aleatórias que a DreamWorks já colocou numa animação. Cara, B-Movie parece um delírio coletivo, que alguém transformou em roteiro. E talvez seja isso que transformou ele em um meme eterno da internet. Então, até quando a DreamWorks exagera nas loucuras, ela consegue fazer um filme memorável.
Eu nunca passei mal tomando leite. Kung Fu Panda tem tantas cenas icônicas que é muito difícil escolher só uma. Como eu já falei 1 milhão de vezes da luta do Tai Lung contra o Shifu, além da batalha do final do filme, resolvi destacar uma cena que eu adoro, mas quase nunca comento: o falecimento do Oogway. Esse momento é muito triste, mas ao mesmo tempo é muito bonito. As pétalas caindo e principalmente a trilha sonora criam uma atmosfera quase espiritual. É uma cena muito calma e que ao mesmo tempo é pesada, porque até aquele momento o Oogway parecia ser o único personagem realmente capaz de parar o Tai Lung. Então quando ele parte, o filme automaticamente fica muito mais tenso. Se no primeiro Madagascar a cena mais icônica era o "Eu me remexo muito", no segundo filme a cena que mais ficou marcada foi definitivamente a apresentação do Motomoto. Cara, essa cena é engraçada até hoje. Do nada aparece um hipopótamo gigantesco, confiante, chegando com aquela música. Acho que o Motomoto tá afim de você. Eu gosto assim, muito cheionas. Eu gosto assim, das bem grandonas. Monstros vs Alienígenas é um filme completamente doido. E a melhor cena dele pra mim é justamente quando o presidente dos Estados Unidos tenta se comunicar com um alienígena. Essa cena é muito engraçada. Em Como Treinar o Seu Dragão, pra mim a melhor cena é facilmente a batalha final entre o Banguela e a Morte Rubra. E é muito louco pensar que o Banguela é minúsculo perto daquele dragão gigante. A Morte Rubra parece praticamente impossível de derrotar, tanto pela força quanto pelo seu tamanho absurdo. Então a luta inteira passa aquela sensação de desespero constante. Só que o mais legal é justamente que o Banguela não vence por ser mais forte ou maior. Ele vence graças à cooperação com o Soluço. No final eles conseguem fazer a Morte Rubra causar sua própria destruição. Shrek para Sempre tem vários momentos legais, mas pra mim a melhor cena é qualquer momento em que aparece o flautista dos ratos. Esse cara é aura pura. O jeito calmo dele, a expressão séria e principalmente a forma como ele usa música para controlar os ogros deixa o personagem deveras estiloso. A melhor cena de Megamente, depois da entrada triunfal, é claro, é o começo do filme, porque até aquele momento você acha que vai assistir só mais uma história clássica de herói contra vilão. O Metro Man parecia ser aquele herói invencível padrão, só que do nada o Megamente aparentemente consegue destruí-lo. E cara, isso é muito subversivo. O filme quebra completamente a expectativa do público logo no início, porque normalmente o vilão sempre perde, mas aqui o herói some e o vilão vence. Depois disso, o Megamente finalmente domina a cidade, realiza o sonho que perseguiu a vida inteira, e aí vem a parte mais interessante. Ele percebe que continua vazio por dentro. Kung Fu Panda 2 tem uma das batalhas finais mais épicas da DreamWorks. A luta entre o Po e o Lord Shen consegue juntar ação absurda, emoção e desenvolvimento de personagem ao mesmo tempo. Durante o filme inteiro, o Shen parece impossível de parar por causa dos canhões, que basicamente representam a destruição do Kung Fu. Só que no final, o Po finalmente aprende a encontrar a paz interior, conseguindo superar o medo e literalmente devolver os disparos do canhão. E quando ele destrói toda a frota do Shen, ele também destrói todos os sonhos e toda a obsessão do pavão. Mas o melhor ainda vem depois, o diálogo final entre eles. Como encontrou a paz? Eu tirei seus pais de você. Tirei tudo. Eu deixei uma cicatriz incurável. A questão é essa, Shen. Cicatrizes se curam. Não tô nem aí pras cicatrizes. Mas devia, Shen. Você tem que deixar o passado pra trás, porque não tem mais importância. A única coisa que importa é quem você vai escolher ser agora. Cara, uma das cenas mais icônicas de Gato de Botas é facilmente aquela gatinha colocando a pata na boca de forma dramática. Até hoje isso é meme na internet, é muito engraçado. Em Madagascar 3, a melhor cena acontece logo nas primeiras aparições da Capitã Chantel do Bois. A perseguição na cidade é simplesmente absurda. Cara, essa vilã parece uma máquina imparável. A cena inteira serve pra mostrar o quão perigosa ela é. A do Bois atravessa prédios, ignora qualquer limite físico possível e continua perseguindo os animais sem parar por um segundo.
A origem dos Guardiões tem várias cenas incríveis, mas pra mim a melhor é o momento em que o Breu finalmente é derrotado. Durante o filme inteiro ele representa o medo, usando os pesadelos para dominar os mais novos e destruir a esperança deles. Só que no final, quando as pessoinhas deixam de ter medo dele, o Breu perde completamente o poder. E é aí que acontece um dos momentos mais satisfatórios do filme, a volta de Sandman. Cara, a vingança do Sandman é boa demais. Depois de tudo que o Breu causou, ver o Sandman retornando e ajudando na derrota final passa uma sensação absurda de recompensa. Os Croods é um clássico completamente injustiçado. É muito difícil escolher uma única cena porque esse longa é sensacional. Só que uma das minhas favoritas é o momento em que o Grug e o Guy finalmente se entendem. Durante boa parte da história, os dois vivem entrando em conflito porque representam ideias completamente diferentes. O Grug tem medo de mudar, enquanto o Guy quer explorar o mundo e seguir em frente. E tudo fica ainda mais forte quando o Guy revela o que aconteceu com os pais dele. Esse diálogo muda completamente a relação entre os dois e leva a uma conversa muito bonita sobre viver a vida de verdade em vez de apenas sobreviver. Em Turbo, a melhor cena do filme é facilmente a corrida final, porque ali tudo chega no ápice. O Turbo é tratado como uma piada por literalmente todo mundo. Afinal, quem é que leva um caracol de corrida a sério? Só que na corrida final, ele finalmente prova que consegue competir de igual para igual com carros de corrida. E o mais legal é que a cena consegue passar muita emoção. A melhor cena do filme acontece justamente no final, quando Sherman consegue salvar o cachorro Peabody de ser sacrificado pelo controle de animais. E o mais bonito é que ele não salva o pai através de luta ou força, mas através das palavras. Durante o discurso, o Sherman mostra que o Peabody, sendo tecnicamente um cachorro, foi mais humano do que muitos humanos. Em Como Treinar o Seu Dragão 2, pra mim a melhor cena é a batalha entre as duas bestas implacáveis. Cara, essa cena é gigantesca em todos os sentidos. De um lado temos a besta controlada pelo Drago, extremamente agressiva e dominante, do outro a besta da Valka, que representa muito mais equilíbrio e proteção. E o filme consegue passar uma sensação de poder absurda, porque aqueles dragões parecem praticamente forças da natureza entrando em guerra. Pinguins de Madagascar é um filme caótico do começo ao fim, então escolher uma cena só é difícil, mas pra mim a melhor é quando eles acabam caindo de um avião ao ar livre, direto numa cama elástica. Essa sequência é absurda, tudo acontece numa velocidade rápida, com os pinguins improvisando planos completamente malucos do nada, e mesmo quando parece que deu tudo errado, eles sobrevivem do jeito mais aleatório possível. Mas a melhor cena dele acontece justamente no final, quando o Owl quase perde a vida, porque até aquele momento ele era um personagem muito atrapalhado e engraçado, então ver ele disposto a se sacrificar muda completamente o peso emocional da história. Em Kung Fu Panda 3, sinceramente, o Kai sozinho já rende metade das melhores cenas do filme. Toda vez que ele aparece, parece que a atmosfera muda completamente. O jeito calmo dele, as correntes, a força absurda e principalmente aquela trilha sonora marcante que faz ele farmar aura durante o longa todo. Sério, a música do Kai é uma das mais memoráveis da franquia inteira. Em Trolls, a melhor cena pra mim é a revelação do passado do Tronco. Até o momento, ele parecia apenas um personagem rabugento que vive reclamando de tudo sem motivo nenhum. Só que quando o filme mostra o que aconteceu no passado dele, meio que ganha um peso. Nós entendemos que ele não era daquele jeito à toa. Ele se tornou fechado por causa de um trauma que ele viveu. Pra mim, a melhor cena do filme é justamente o momento em que o chefinho decide abandonar a vida corporativa e se tornar um bebê de verdade. Porque durante praticamente toda a história, ele age como um adulto preso no corpo de uma pessoinha, sempre pensando em trabalho, metas e negócios. Só que aos poucos ele começa a criar uma relação genuína com a família, principalmente com o Tim, o seu irmão. E quando chega o momento da decisão final, ele percebe que talvez exista algo melhor do que subir de cargo, viver uma vida de verdade e ter uma família. As Aventuras do Capitão Cueca é um filme completamente sem vergonha de ser besta. E isso é justamente o que faz ele funcionar, ou quase isso. E pra mim a melhor cena é quando o professor Fraldinha Suja conta a sua origem de vilão. Porque o filme trata toda a história dele como um dramatismo absurdo, como se fosse a origem de vilão mais trágico e perigoso da história. Só que o motivo do trauma dele é completamente ridículo, e isso deixa tudo mais engraçado. Como Treinar o Seu Dragão 3, eu preciso falar de duas cenas, porque as duas juntas formam um dos finais mais emocionantes da história das animações. A primeira é justamente a separação entre
entre o mundo dos dragões e o mundo dos humanos. Cara, essa cena é difícil de assistir, porque não é só um dragão indo embora, é literalmente o fim de uma amizade que a gente acompanhou desde 2010. Mas aí vem a segunda cena, o reencontro. Anos depois nós vemos o Soluço já adulto, barbudo, casado com a Astrid e com filhos, indo encontrar novamente o melhor amigo dele. E o mais lindo é que o Banguela também construiu a sua própria família, só que no começo ele não reconhece o Soluço de imediato. Tem até aquele momento de dúvida, de estranhamento, até que ele finalmente lembra. E quando isso acontece, cara, é alegria pura. Abominável é um filme que eu assisti apenas uma vez, então sinceramente não tenho uma memória tão forte dele quanto tenho de outras animações da DreamWorks. E pra mim, a melhor é justamente o final, quando descobrimos que o Abominável, na verdade, ainda era só um filhote, que até então ele parecia aquela criatura misteriosa, gigantesca, mas no fundo era apenas alguém tentando voltar pra casa. Galera, me desculpa pra quem gosta, mas pra mim é muito difícil escolher qualquer coisa minimamente boa nessa franquia. Eu não suporto ela do fundo do meu coração. Mas pra tentar escolher uma cena, coloco esse pequeno segmento que me parece uma referência a Mad Max. Foi a única coisa que consegui achar legal em toda essa desgraça de filme. Enfim, vamos logo pro próximo. Os Croods 2 talvez seja mais exagerado que o primeiro filme, mas ele ainda tem momentos muito legais. E a cena que eu mais gosto acontece perto do final, quando o Guy finalmente percebe que estava sendo meio otário com a Ip e a sua família. Durante boa parte do filme ele acaba se deixando levar pela ideia de viver uma vida perfeita com os bem melhores, esquecendo tudo que os Croods fizeram por ele. Só que depois de refletir sobre tudo, ele entende que ele não estava valorizando as pessoas que valorizavam ele. Não, galera, agora é sério, esse filme não tem nenhuma cena boa. Vamos pro próximo. Esse filme é muito ruim também. E assim como o Spirit Remake, ele não tem nenhuma cena minimamente boa. Assistir esse filme é desperdiçar tempo de vida. Cara, eu gosto muito da abertura de Caras Malvados, porque o filme já começa mostrando exatamente pra que veio. Logo nos primeiros minutos nós temos perseguição, ação frenética, humor, o lobo quebrando a quarta parede, conversando diretamente com o público. E o mais legal é a química entre os membros da gangue. Em Gato de Botas 2 eu escolho facilmente a apresentação do lobo. Aquela cena no bar é uma das apresentações de vilões mais icônicas da história das animações, porque naquele momento o Gato de Botas parecia invencível. Ele sempre foi arrogante, confiante e brincava com qualquer perigo como se nada pudesse atingir ele. Só que aí o lobo aparece. Em poucos minutos o filme deixa claro que aquele personagem não veio pra brincadeira. A forma calma como ele fala, o assobio, as lâminas e principalmente a presença absurda dele fazem a atmosfera mudar completamente. E o mais importante, pela primeira vez na vida, o gato sente medo de verdade. Ele vê o próprio sangue escorrendo e percebe que não é imortal. Em Rubi Marinho, pra mim, a melhor cena do filme é justamente o começo, porque a abertura realmente passa a sensação de que o filme vai ser muito bom. A direção é super energética, cheia de personalidade, com transições criativas e um ritmo divertido, sabe? O problema é que depois disso o filme acaba entrando numa sequência enorme de clichês, então acaba ficando aquela sensação de potencial desperdiçado. Cara, que filme lixo. Pra mim, a melhor cena de Orion e o Escuro é justamente o começo do filme, porque o início realmente é muito promissor. E nossa, parece que a DreamWorks só sabe fazer filme com início promissor. Sobre Orion e o Escuro, logo de cara nós temos o Orion conversando diretamente com o público, criando uma narração bem divertida e com personalidade. Me lembrou até um pouco o Diário de um Banana. E galera, eu estou pretendendo fazer um vídeo sobre Diário de um Banana. Então se você gosta dessa franquia, se inscreva no canal que uma hora ou outra vai sair esse vídeo. Além disso, a direção mistura 3D com elementos em 2D de uma forma criativa, dando uma identidade visual diferente. Pessoal, o roteiro tá dizendo aqui que agora tenho que falar sobre a melhor cena de Megamente 2. Mas convenhamos, né galera, Megamente 2 não existe, é só um delírio coletivo. Megamente começou no primeiro e só tem ele até hoje, então vamos pro próximo. E olha só quem aparece agora, outro filme que não existe, Kung Fu Panda 4. Vocês conhecem esse filme? Porque eu não. A franquia Kung Fu Panda se encerrou no terceiro filme. É nisso que eu acredito e você também deveria. Robô Selvagem tem várias cenas emocionantes, mas pra mim a melhor é quando todos os animais da floresta se unem, porque aquele momento representa perfeitamente a mensagem principal do filme. Durante boa parte da história, os animais vivem separados, desconfiando uns dos outros e tentando apenas sobreviver individualmente. Só que naquele instante, eles finalmente começam a agir como uma comunidade. E o mais bonito é que tudo acontece por causa da Ross. Mesmo sendo uma robô, ela consegue aproximar
criaturas completamente diferentes e fazem todos trabalharem juntos. Em Homem-Cão, pra mim, a melhor cena acontece justamente entre o vilão PP e o filho dele, porque no meio daquela conversa, o PP começa a falar mal do próprio pai, dizendo que nunca conseguiria perdoá-lo por ter abandonado ele. Só que aí vem a resposta do gatinho, e cara, é um verdadeiro tapa na cara, porque ele lembra o PP de que ele também abandonou o próprio filho, e mesmo assim, ele decidiu perdoá-lo. Por que você trouxe ele aqui? Desculpa, papai. Eu só queria que você tivesse seu pai de volta. Aquele cara me abandonou. Você tem noção de como eu me senti? Sim. E eu te perdoei, não foi? PP percebe que estava repetindo exatamente os mesmos erros que tanto machucaram ele no passado. Em Como Treinar o Seu Dragão em live action, pra mim, a melhor cena é facilmente o primeiro voo verdadeiro entre o Soluço e o Banguela, porque ali o Soluço finalmente deixa o medo de lado. Tem um momento muito bonito onde ele literalmente joga os papéis e os planos pro alto e decide apenas confiar no Banguela e voar por conta própria. Sinceramente, ver isso em live action deixa tudo muito emocionante. A sensação de altura, a velocidade, a liberdade fica cada vez mais realista, sabe? Em Caras Malvados 2, a melhor cena é justamente o momento que eles vão pro espaço, porque o filme simplesmente abraça o caos por completo. A franquia já tinha muita ação exagerada desde o primeiro longa, mas aqui eles decidem aumentar tudo e mandar os personagens direto pro espaço. E cara, que cena maneira. E enfim, chegamos no último filme lançado pela DreamWorks Animation. Galera, pra falar a verdade, eu descobri que ainda tem um filme que eu não assisti, por isso não coloquei na lista. É o filme do Caçadores de Trolls. E eu ainda não assisti porque pra assistir ele eu tenho que assistir toda a série do Caçadores de Trolls. Então provavelmente quando eu fizer isso, já vou fazer logo um vídeo pro canal. E se você quer ver um resumo de Caçadores de Trolls, se inscreva no canal. Mas enfim, o último filme lançado pela DreamWorks se chama A Casa Mágica da Gabi. E esse filme, na verdade, faz parte de uma série da Netflix que mistura live action com animação. E sim, ela é voltada para um público bem mais jovem, mas isso não é necessariamente um defeito, porque claramente a proposta da série sempre foi atingir um público mais novo. Mas afinal, qual seria a melhor cena desse filme? Bom, tiveram duas cenas que me chamaram muito a atenção. A primeira é simplesmente uma das coisas mais inesperadas que eu já vi em um filme infantil recente. Basicamente, a vilã do filme gosta muito de gatos, e sinceramente eu não posso julgar porque eu também gosto. Inclusive, ela tem uma gata chamada Marlena, que é muito fofa, só que em determinado momento a vilã usa catnip, que basicamente é uma erva da Jamaica, que deixa os gatos completamente malucos. E cara, eu realmente não esperava que um filme tão bobinho fosse fazer uma piada claramente adulta dessa forma. Mas a cena que realmente entra como a melhor do filme acontece com a própria vilã, interpretada pela Kristen Wiig, que é uma atriz famosa e que sinceramente eu não sei o que ela tá fazendo aqui. Em certo momento, o filme começa a discutir envelhecimento, sobre como quando a gente cresce, muitas coisas começam a perder aquele brilho mágico que existia durante a infância. E eu gostei muito disso porque é uma sensação extremamente real. Já tenho quase 25 anos e às vezes bate uma saudade enorme da época em que tudo parecia mais divertido, mais fácil e mais mágico. Então, sinceramente, eu nunca imaginei que um filme tão bestinha fosse trazer uma discussão tão pertinente assim. Meus amigos, fiquem com Deus, que é a base de tudo, e tchau!